esse trabalho é sobre programação em C, né, dizendo o conceito de orientação a objeto e suas características, feito por Ana Flávia da Silva e Juliano Pacheco. Aqui tem um sumário dizendo a sequência dos slides. O que é C++, linguagem orientada a objeto, características, classe, objeto, herança e polimorfismo. O que é C++? C++ é uma linguagem de alto nível. Né? A diferença do C++ para o C é que uma é estruturada e linear, né? No caso C, e a outra, a estrutura dela é baseada na orientação ao objeto. O objetivo disso era pegar as características de baixo nível do C, né? A questão do acesso à indexização de memória e a utilização de ponteiros, e adicionar isso ao poder dos objetos. Mas o que é orientação ao objeto? Né? O que é linguagem orientada ao objeto? A programação orientada ao objeto permite que um problema seja decomposto em subgrupos, ou seja, tu consegue decompor o teu problema em vários grupos, deixando o teu programa modular, né? Que permite com que seja estruturado com clareza e extensibilidade, tornando a manutenção mais fácil, né? Em vez de ter um programa com várias linhas de comando, demoraria muito para dar manutenção, tu pode dar manutenção em pontos específicos do programa. Aqui são alguns exemplos de linguagem orientada a objetos, Smalltalk, C++ e outros. Um breve histórico. Na década de 60 foi criado o Simula, que introduziu o conceito de orientação a objeto. Em 70, na Centro de Pesquisa Xerox, foi criado o Smalltalk, que foi o primeiro totalmente orientado a objeto, né? A primeira linguagem totalmente orientada a objeto. E em 80, a TIT lançou o C++, que é a evolução do C. Atualmente existe a maioria das linguagens incorpora a orientação a objeto, como Java e Object Pascal. Além das linguagens de programação, também pode ter conceito de orientação a objetos e sistemas operacionais, como o Windows 2000 e os bancos de dados, como o Oracle e o Jasmine. Daí existem diferenças entre programa orientado a objeto e a programação estruturada, né? Onde em orientação a objeto nós temos métodos, instâncias de variáveis, mensagens, classe, herança e polimorfismo. E na programação estruturada a gente tem procedimentos e funções, variáveis e procedimentos e funções, tipos de dados definidos pelo usuário. A característica básica são quatro. As características básicas são quatro: classe, objeto, polimorfismo e herança. O que é classe? A classe é um tipo definido pelo usuário, é uma entidade lógica que é definida pelo usuário, onde ela vai conter atributos e instruções, né, funções e instruções que vão dizer como se tratar esses atributos dentro da classe. Aqui é um exemplo de classe, onde a gente tem a classe ponto, definida como classe pública, né, onde a gente vai ter atributos x e y, que são inteiros, e uma instrução dizendo como tratar esses atributos, né, que seria dizendo x igual a e y igual a b. O objeto é uma instância de variáveis dentro da classe, né? São conjuntos de atributos, variáveis da classe, que através deles a gente vai poder ter acesso à classe, acesso aos dados da classe, né? E aqui seria um exemplo de objeto, né? Onde nós temos P definindo um novo ponto. Herança. Herança é o processo em que um objeto ou uma classe, né? Uma classe pode adquirir propriedade de outra classe, como no exemplo a seguir aqui, onde a gente tem classe animal, onde a gente tem atributos da classe animal, que seria a idade, né? A gente diz que é uma classe pública. E depois a gente cria uma classe cavalo e diz que ela pertence à classe pública animal. Ou então, dessa forma, a classe cavalo vai herdar o atributo idade, e a gente vai poder definir mais outro atributo específico da classe animal, que seria a velocidade. Polimorfismo é a propriedade de uma ou mais classes responder a mesma mensagem, cada uma de uma forma diferente. Ou seja, a gente tem entidades que são, digamos, pertencem a um mesmo conjunto, só que elas respondem individualmente, né? Como nesse exemplo, que a gente tem a classe pássaro, uma classe pública pássaro, e nós temos a classe pública cisne. Ela pode estar dentro da classe pássaro, mas ela mesmo assim vai responder individualmente ou vai responder à chamada da classe pássaro também. Aqui são exemplos de aplicativos desenvolvidos em C++, né, que pode estar dentro deles tem leitores de texto, processadores de texto, editores de imagem, sistemas operacionais, engine de jogos, browser de internet, players de música, entre outros. O Symbian. O Symbian é um sistema operacional de celular, né, para PDAs, celulares, smartphones, que ele foi desenvolvido pela Symbian,
E ele foi comprado pela Nokia. A Nokia utiliza ele em vários aparelhos móveis, como os da série N80, N90 e N60, 70. Daí, para completar o trabalho, a gente fez entrevista com alguns profissionais da área, como a professora Fernanda e o professor Fabrício, né, fazendo algumas perguntas sobre C++ e uma comparação do C com o C++ com o Java. Assim, com o decorrer do vídeo, a gente pode ler as respostas dos entrevistados. Né? E aqui são as referências que a gente utilizou para montar essa apresentação e que a gente está disponibilizando para poder ter embasamento em futuros estudos.